Muito boa noite! Estamos iniciando mais uma live, uma transmissão ao vivo a respeito hoje da constelação organizacional. Como é que funciona esse processo? Mapsida Santos, seja bem-vinda. Melícia Boni, seja bem-vindo. Luzant 0701, Suelen 30, sejam bem-vindas, boa noite. Que legal. Vamos nos achegando. Falando de Boa Vista, Roraima. Seja bem-vinda, Melícia Boni. Tá bem longinho daqui. E ao mesmo tempo colado na gente. Como a tecnologia nos beneficia, né? Às vezes a gente fica refletindo o quanto de dificuldades tiveram os nossos pais. Informações eram levadas e trazidas com muito mais dificuldades. O meu avô fez uma viagem para o Líbano que ele ficou 4 ou 5 meses sem dar notícia nenhuma. Ele tinha ido, né? E aí voltou, né? Mas não tinha como carta demorava muito, né? Mas no interior do Mato Grosso, pelo menos nessa situação, a minha avó ficou esse tempo todo sem ter informação dele. E hoje a gente está aqui conversando bem de perto, vocês podendo trazer a opinião de vocês. Seja bem-vinda, Gabi Fontinelli. Prazer e uma honra recebê-la. Sejam bem-vindos. E quem está chegando, vai falando de onde está falando. Muita gente de Goiânia, que eu sei, que eu já tenho alguns conhecidos aqui nessa transmissão ao vivo. Tem galera de longe. Tem gente de fora do país. Eu quero saber de onde vocês estão falando. Gabi do Ceará. Seja bem-vinda. Mara Cristina, Tocantins. Mogi das Cruzes, São Paulo, Luzia Prado. Seja muito bem-vinda mais uma vez, viu, Luzia? É um prazer e uma honra recebê-la recebê-la aqui. Goiatuba, Goiânia, Anápolis, Tocantins, Rio Grande do Sul. Tem uma gaúcha aqui conosco. Bate. Vamos comer um churrasco? Contagem, Lumara. Eu morei em Contagem um tempão. No Eldorado, um bairro de Contagem, junto de BH. E então, galera, hoje a gente está conversando sobre a constelação organizacional, que parte de um princípio aí bem interessante, que é um princípio de que uma empresa tem uma consciência, assim como um organismo vivo, assim como uma pessoa, assim como, né, consciências rudimentares. Uma empresa também tem uma consciência que tem os seus anseios e que tem os seus mecanismos de autopreservação, baseada nas 3 leis sistêmicas, que são a hierarquia, o pertencimento e o equilíbrio na relação de troca. Na verdade, o Bert Hellinger, ele trouxe a constelação familiar através do estudo das relações humanas, e o Gunther Weber, um outro alemão, partindo-se dos princípios da constelação familiar, começou a aplicar o método de constelação dentro de uma empresa, dentro de empresas. Então, e ele começou a perceber algumas dinâmicas bastante interessantes. E daqui a pouquinho eu vou abrir para a participação de alguém, principalmente quem tem empresa
e que está passando por alguma dificuldade na sua empresa, principalmente uma dificuldade que já foi abordada pelos métodos convencionais. Ou seja, você já teve uma consultoria, você já teve talvez estudando profundo a parte que não está rodando bem da sua empresa e a coisa não acontece. Eu quero que traga uma questão assim. Porque quando a gente faz o que é possível conscientemente e a coisa não flui, muitas vezes nós temos aí um mecanismo inconsciente bloqueando o funcionamento da empresa. Então, daqui a pouquinho eu vou abrir para participação de vocês e quem quiser participar comigo, quem tem uma empresa, quer trazer uma questão para uma constelação organizacional, na verdade para uma orientação sistêmica organizacional, que na verdade a gente não vai fazer aqui uma constelação, escreva aí nos comentários Luz na Consciência. Luz na Consciência é o que a gente busca. Luz na Consciência é o que deixa a nossa vida mais leve e mais alegre. Luz na Consciência é o que faz a gente caminhar mais seguro. Luz na Consciência é o que faz a gente saber onde quer chegar. Luz na Consciência faz a gente acreditar na realização dos nossos sonhos. E aí nós estamos juntos nesse processo. Quem tem alguma questão aí, principalmente de empresa, escreva aí nos comentários Luz na Consciência, ok? E Luz na Consciência é também o nosso instituto, né? Luz na Consciência, que é um instituto que propaga as terapias integrativas, os processos meditativos sistêmicos, todos baseados na física quântica, na medicina quântica e baseados principalmente na constelação familiar, tá? Quem quiser partilhar a tela comigo hoje ainda, escreve aí nos comentários Luz na Consciência. Principalmente alguém que tem uma empresa e que está passando alguma dificuldade, ou alguém que tem uma empresa que quebrou, por exemplo. Pode trazer a questão também. Porque se não tratar o mecanismo inconsciente, acaba que abre outra e a coisa acontece. Olá, doutor, ouvi falar de você bastante, é a primeira vez que entro na sua live. Johanna, seja muito bem-vinda, Johanna. Simpatizo muito com esse nome, viu? Johanna. É um nome árabe ou hebraico, Johanna. Conta pra mim aí, qual que é a origem do seu nome mesmo? Eu já escutei ele várias vezes. Acredito que seja árabe. Patrícia. Seja muito bem-vinda, viu, Johanna? É um prazer ter você pela primeira vez aqui conosco. Então, Melícia Boni tem uma questão. Ela escreveu aí Luz na Consciência. Então é o seguinte, pessoas queridíssimas. Eu quero que vocês tragam as suas dúvidas. Eu estou aqui para explicar para vocês o que vocês querem saber. Então, eu preciso muito de um feedback de vocês, que vocês escrevam aí nos comentários o que vocês estão achando do que eu estou falando, se faz sentido para você, e se tem algum problema, alguma questão, principalmente hoje mais focado na parte empresarial e profissional. Como se sucede a profissão na sua vida, né? Conta aí para mim. Então é o seguinte, uma empresa, ela tem uma consciência e que obedece 3 leis básicas, que é o pertencimento, o equilíbrio na relação de troca e a hierarquia. Então, dentro de uma empresa, vai dar problema se qualquer uma dessas leis forem desobedecidas. Se essas leis forem desobedecidas, a empresa tende a não prosperar e a quebrar, ou seja, morrer. Assim como um organismo, uma pessoa, uma consciência humana, ela tende a caminhar para a morte, através da própria morte ou através do sofrimento, quando desobedece também essas leis sistêmicas. Uma empresa, desobedecendo as leis sistêmicas, não vai prosperar, não vai trazer din-din, não vai servir a vida, não vai conseguir realmente se manter no mercado, justamente por conta
dessas desordens. Então, a primeira delas é a desordem da exclusão. Exclusão é a desordem que contraria a lei de hierarquia. E hierarquia, aliás, exclusão é a desordem de quem contraria a lei do pertencimento. Então, se tiver por exemplo, um funcionário que tenha sido demitido de uma forma injusta, ou seja, ele perdeu o direito de pertencer de uma forma injusta, os outros funcionários daquele mesmo setor, de uma forma totalmente inconsciente, vão se fidelizar a esse outro funcionário e aquele setor tende a não funcionar bem, até que o valor daquele funcionário que foi demitido injustamente seja reconhecido. Olha que coisa interessante. Tudo baseado em postura íntima, tudo baseado no juízo de valor que eu faço de uma situação ou outra. Então, para ficar mais fácil de entender, eu vou contar uma história de uma constelação onde a empresa ela vinha numa ascendência muito boa. E em um determinado momento, a empresa começou a cair. A cair nas vendas, cair na produtividade. E aí foi levado, porque tudo estava funcionando do mesmo jeito de antes. Por quê? Esse decréscimo nas vendas, na produtividade, no ânimo, a energia pouca das pessoas, né? Porque isso tinha acontecido. E quando se abriu a constelação, foram colocados na constelação um representante para o diretor da empresa, um representante para a empresa, um representante para cada setor da empresa. E aí perceberam que um dos setores uma pessoa que estava representando um dos setores, ela se colocava sempre afastada. E todos os outros setores da empresa se uniam e até conversavam e sorriam. E um outro setor da empresa, uma pessoa representando um outro setor da empresa, que estava fora, longe dos outros e se sentindo mal, se sentindo injustiçado de não fazer parte. Olha só que interessante. Consciência da empresa é acessada através da intuição de pessoas, através do método da constelação familiar. Então, quando eu coloco uma pessoa para representar o setor de cobrança de uma empresa, essa pessoa se conecta ao inconsciente coletivo de todas as pessoas daquele setor. E mais, a todas as pessoas do inconsciente coletivo passado daquele setor. Por incrível que pareça. E essa pessoa aqui representando, ela tem as sensações que aquele setor tem, que as pessoas daquele setor têm. Então, nesse exemplo que eu estou explicando, nessa constelação, foi perguntado então para o diretor, né, a pessoa que trouxe a questão, o cliente, né, perguntou: e aí, qual é o setor que não está sendo reconhecido, que está sendo desvalorizado na sua empresa? E aí ele falou: olha, todos os setores recebem uma atenção muito grande do nosso departamento pessoal, a gente se preocupa com o bem-estar deles pelas condições de trabalho, e a gente faz tudo dentro da lei. E aí o constelador perguntou: o que aconteceu, o que veio acontecer, o que mudou na empresa na época da decadência, na época que começou a decair as vendas e o crescimento da empresa? Foi uma época... Aí a pessoa ligou: olha, a gente passou a fazer uma festa bimestral de confraternização da empresa. E aí o constelador perguntou: e qual é o setor que não está participando? Aí ele falou: olha, realmente, o setor da limpeza não era convidado, as pessoas do setor da limpeza
não eram convidados para a festa. Né, a pessoa ainda tentou até justificar porque tem uma diferença na mentalidade, ou não entrosa muito, mas o que interessa é que não estava sendo convidado. Então isso é uma desordem de exclusão. A empresa passou a faturar menos, porque no inconsciente coletivo, na alma da empresa, na alma desse negócio, existia uma dor de exclusão. Aqueles funcionários da empresa, eles merecem tanta valorização quanto os funcionários da venda, da cobrança, os funcionários da produção, os funcionários da representação. Todos os funcionários merecem o mesmo direito de pertencer se eles servem aquela empresa. O mesmo direito de pertencer. Então, uma desordem de exclusão. Então, qual foi a solução apresentada? Olha, a partir de agora, você vai fazer uma homenagem, né, pública, coletiva, dentro da empresa, ao setor de limpeza, e vai passar a convidá-los para as confraternizações. E assim foi feito. Foi feito um trabalho na empresa de conscientização da importância da limpeza no bem-estar de toda a empresa. E a partir daí a empresa voltou a prosperar. Por incrível que pareça. É assim que acontece. Porém, se não fosse constelado, se não tivesse uma visão sistêmica, um olhar sistêmico, talvez não teria descoberto tão cedo essa problemática. Então, Juliette, seja bem-vinda. Ju, tudo bem com você? Betânia, seja bem-vinda. Deixa eu ver. Então, proseia comigo aqui, galera. Conta pra mim. O que vocês estão achando? Tem alguma dúvida? Ah, legal. É de origem hebraica o nome Johanna. Obrigado, Johanna, pelo comentário aí. Que significa guerreira. Que legal. É um nome bem bonito. Proliveira Silva. Na questão profissional, doutor, não sou realizada. Sou formada desde 2007. Interessante. Como fica a hierarquia com os sócios? Muito legal. Obrigado pela pergunta aí. É a próxima coisa que a gente vai falar. O segundo princípio. Então, assim como existe o princípio do pertencimento, existe o princípio da hierarquia. A gente vai falar nisso agora. No masculino é João. Ah, legal. Administração de empresas e não tem reconhecimento. A Proliveira está trazendo. Interessantíssimo. Quem tem uma questão e quer trazer essa questão, compartilhando a tela comigo, escreva aí nos comentários Luz na Consciência, que depois eu vou selecionar uma pessoa para compartilhar a tela e essa pessoa vai trazer para a gente uma problemática que aconteça na vida, uma questão, algo, principalmente se for uma questão empresarial ou uma questão profissional, tá bom? Samara Frazão, seja bem-vinda. Chegou, seja bem-vinda à nossa transmissão ao vivo. H. Souza R, seja bem-vinda, ou bem-vindo, na verdade. Galene Machado, estou adorando a live. Obrigado pelo feedback, pela validação. O H.R. Souza, irmão da Renildes, seja bem-vindo. H.R. Souza. Ela é sua fã. Obrigado. A Renildes sempre está conosco aqui nas nossas transmissões ao vivo. Com certeza, para mim é um prazer estar com vocês aqui. Gente, é muito bom, tem muito conhecimento. Obrigado, Samara. Valeu mesmo. Estou gostando muito, parabéns. Trouxe a Galene. Constelação ajuda a diminuir a ansiedade? A Aline está perguntando. E como? A constelação, Aline, eu acho que o jeito que ela mais ajuda a gente a diminuir a ansiedade
é através do que a gente chama de postura sistêmica. O que é postura sistêmica? É um processo onde você recebe a realidade do jeito que ela é, abrindo mão de querer uma realidade idealizada. E a realidade do jeito que ela é traz possibilidades futuras incontroláveis. Então, a postura sistêmica passa pelo abrir mão da ilusão do controle. E aí os pensamentos da ansiedade vêm. E se eu reprovar? E se eu morrer? E se... Um monte de e se. Né? Vão acontecendo. Eu vou abrir essa porta aqui para entrar um ventinho. Então, quando a gente consegue receber a realidade do jeito que ela é e a realidade futura em todas as suas possibilidades, nós temos combatido a ansiedade. Porém, a gente combate a ansiedade muito através do tomar o masculino do sistema familiar. Abrir mão das críticas e julgamentos que tenha aos homens do sistema. Principalmente o principal homem do sistema, para todos nós, é o pai. Né? Então isso ajuda muito a diminuir a ansiedade também. Agora falando da hierarquia, né? Quem tem empresa... Quem é empresário aí, diga eu, por favor. A Rose Andrade está trazendo. Tem dificuldades em relacionar com o meu colega de trabalho. Sou muito fechada. Legal. Esse fechamento ele tem muito a ver com a nossa relação com os nossos pais, por incrível que pareça. Então, Adriana está dizendo, doutor, eu e minha irmã temos uma loja de roupa infantil que está em grande dificuldade. Eu não me sinto realizada profissionalmente. Tenho medo de tudo, sinto que não sou capaz. Estou com medo de falir. Legal, Adriana. Fica com a gente aí. Escreve aí Luz na Consciência que eu posso, de repente, compartilhar a tela com você. E aí eu posso te ajudar a achar uma solução aí, tá? Como constelação familiar, a Iaci Andrade está trazendo, como a constelação familiar pode auxiliar no empreendedorismo individual e no marketing de relacionamento. Uau! Isso é uma pergunta top, hein? Parabéns! E vou falar um pouco a respeito disso já. Que é bem dentro da relação da empresa com os clientes. Minha irmã é mais nova e toma conta de tudo. Sinto que não estou conectada. Legal, obrigado, doutor, por responder minha pergunta. À disposição, fiquem à vontade. Eu não só quero, mas eu preciso que vocês me perguntem para eu falar o que vocês querem saber. Entendeu? É o seguinte, então eu falei do pertencimento, onde ninguém pode ser excluído, todos têm o direito de pertencer e têm o direito de ser do jeito que é. Né? Em especial, na empresa, esse direito de pertencer, ele é transitório. Ou seja, enquanto a pessoa é um funcionário da empresa, ele tem o direito de pertencer. Então, é muito comum dinâmicas de empresas aonde um funcionário foi mandado embora injustamente.
ou não foi reconhecido adequadamente. Então vou contar até uma outra constelação, essa eu mesmo que fiz, de uma empresa, uma construtora, que estava enfrentando algumas dificuldades com um diretor. É uma empresa de construção, né, uma construtora, que tinha um dos diretores que era uma pessoa muito proativa, que fez a empresa crescer e lucrar muito. E esse diretor, ele lucrou muito, ele recebeu muito por isso. Só que ele era uma pessoa intragável. Esse diretor, no relacionamento humano, ele era grosseiro, ele gritava, ele não conseguia se relacionar muito bem. Era uma postura até que fazia muitos produzirem, né? Que é uma postura de medo, de amedrontar pela pressão, mas adoecia muita gente também. E os proprietários da construtora decidiram demitir esse diretor. E demitiram esse diretor, e esse diretor entrou com processo contra a empresa, pedindo direitos outros, que, na verdade, os direitos trabalhistas, todos foram pagos a esse diretor. Só que como ele era muito ruim do relacionamento humano, ele foi muito mal falado, criticado, condenado. A demissão dele foi tida como um alívio para todo mundo. Ou seja, a imagem dele dentro da empresa era denegrida por conta disso. E por mais que a empresa tivesse pagado todos os direitos da lei, ele se sentia credor da empresa e cobrava com uma demanda constante de processos contra a empresa, processos com vários recursos. E isso já estava correndo já uns 4 anos de processo, e a pessoa... E inclusive a empresa estava passando por dificuldades, e esse diretor não conseguiu entrar em outra empresa. Um cara extremamente produtivo, fez essa construtora dobrar de tamanho, e ele não tinha conseguido um outro trabalho. E aí o que era o problema? Qual que era a desordem? Ainda na desordem de exclusão. Essa não valorização, ou seja, esse julgamento e essa crítica, esse juízo de valor negativo. Fulano não presta, não serviu para essa empresa, só trouxe sofrimento para todo mundo. Essa era a visão que todos tinham dele. Porém, graças a ele, mesmo sendo difícil de relacionamento, a empresa dobrou de tamanho e lucrou muito. Então, ele se sentia desvalorizado. E o que fazia ele ter essas demandas judiciais, na verdade, era só a vontade de ser agradecido. Era só um desejo, na parte dele, inconsciente. Porque, na verdade, ele vinha com demandas financeiras. Ele queria participação num empreendimento, no outro empreendimento. Ele queria participação em empreendimentos anteriores, o que a justiça não deu, porque não era direito. Mas ele queria, né? Inconscientemente, o que ele queria era simplesmente: muito obrigado por ter dobrado a minha empresa. Inconscientemente. E a empresa também, olha só, que interessante que é o mecanismo onde a empresa tem uma consciência. A empresa também não se, digamos assim, não se permitia crescer sem honrar a importância desse diretor que foi demitido. Ou seja, o juízo de valor, a postura íntima que o restante da diretoria, os proprietários, principalmente, e os funcionários, todos da empresa, a postura íntima, o juízo de valor em relação a esse diretor que precisou ser adotada, foi uma postura de valorização. E aí, qual que foi a solução dessa constelação
organizacional. Olha, você vai fazer um levantamento dos méritos desse ex-diretor. Do que ele fez realmente pela empresa, por mais que ele não esteja na empresa. E você vai divulgar entre os funcionários, entre os vários setores da empresa, todos esses benefícios que esse fulano trouxe para a empresa. E vai fazer um agradecimento formal a ele para que a empresa voltasse a prosperar e para que esse funcionário também se liberasse da empresa e pudesse ir para uma outra empresa. E assim foi feito. E assim o resultado aconteceu. A demanda judicial cessou, os recursos, infindáveis, e ele conseguiu arrumar um outro trabalho. Porque ele, enfim, conseguiu se desvincular daquela empresa. É igual o relacionamento de casal. Você termina um relacionamento. Se você ficar com mágoa do relacionamento anterior, você fica grudado nele e não consegue entrar em outro. Na relação de troca empresa-funcionário é a mesma coisa. Até porque não existe... Ok. Então vamos falar da hierarquia. Tá? Que o tempo passa tão rápido, a gente vai discorrendo. Então, numa empresa, nós temos dois tipos de hierarquia. Uma hierarquia é a hierarquia de tempo de serviço. Então, muitas vezes um CEO, um letrado, um diplomado em alguma técnica, uma pessoa com conhecimento técnico muito grande, entra numa empresa e olha para aqueles funcionários e olha para a própria empresa no método que a empresa até então usava e simplesmente julga, diga assim, nossa, não acredito que eles ainda fazem assim, nossa, não, esse método que eles usam é horrível, nossa, que coisa antiquada, isso não é bom para a empresa. Olha para os funcionários que têm uma hierarquia funcional, ou seja, são duas hierarquias. Uma hierarquia de tempo de serviço, tempo dentro da empresa, e uma outra hierarquia de função. Essa hierarquia de tempo é quem entrou primeiro, é maior. Quem entrou depois já pegou o serviço feito e deve gratidão a quem entrou primeiro. Por mais que o cara entrou como CEO, por mais que ele entrou para comandar, ele tem que olhar para o comandado e agradecê-lo. Muito obrigado por você ter entrado primeiro nessa empresa. Muito obrigado por você ter ajudado a manter essa empresa funcionando durante esses anos que você trabalhou nela. Eu estou aqui, agradeço por tudo que você fez e estou disponível para contribuir. Essa é a postura íntima. Mas agora, na hora que a pessoa chega para comandar com arrogância, colocando em descrédito o andamento, os protocolos seguidos até então, sem agradecer o que veio antes, esse gestor ele não consegue realizar o seu trabalho. E aí é muito comum acontecer em uma empresa nós termos uma empresa contrata um profissional muito bem qualificado, com muitos bons resultados de uma outra empresa, pagando melhor, inclusive, para esse funcionário, e esse funcionário entra na empresa e não consegue fazer um bom serviço, não consegue fazer aquele setor andar, com todos os recursos que a pessoa tem. Então, são essas desordens sistêmicas que vão sabotando totalmente o processo. Seja bem-vinda, Tamires, Andrei Camargo. Toda hora eu aperto ali e joga para cima.
Então, quem que trouxe uma questão de empresa aqui? Adriana P. Rodrigues, ainda está aí? Vou convidá-la para compartilhar a tela, transmitir ao vivo com a Adriana, para a gente conversar sobre a sua loja de roupa infantil que está passando por muita dificuldade. A Adriana recusou. Não tem problema. Mas com certeza, com tudo que eu estou explicando aqui, muitas fichas vão cair para você. Então a gente tem aí a hierarquia, onde existe um tempo, né? E a hierarquia maior é a hierarquia com o fundador. A pessoa que idealizou a empresa, ela precisa ser agradecida por todos os funcionários. Todas as pessoas da empresa precisam olhar para o fundador, lembrar dele e reverenciá-lo, porque eles só estão ali por conta desse fundador. E aí existe também o equilíbrio na relação de troca. Equilíbrio na relação de troca é o seguinte, entre patrão e funcionário, não existe um superior ao outro. O patrão, digamos assim, ele precisa tanto do serviço do funcionário, quanto o funcionário precisa do dinheiro que é pago. Ok? Então, existe um equilíbrio, aonde esse funcionário, ele dá de si suas horas de trabalho, a sua expertise, e o patrão, o empresário, ele vai pagar proporcionalmente a esse funcionário. E a relação fica equilibrada e cresce quando esse funcionário ele dá proporcionalmente ao que ele recebe e um pouquinho a mais. Olha que interessante. Ele dá proporcionalmente àquilo que ele recebe e um pouquinho a mais. E ele começa a se destacar. E a própria empresa retribui, dando o que ele retribuindo o que ele deu à empresa e dá um pouquinho a mais. E aí essa relação de troca tende a crescer para ambos. Então é por isso que as pessoas que se destacam nas empresas são pessoas que geralmente sempre fizeram mais do que obrigação. E aí mais nas relações, mais pessoas, mais entidades, mais empresas nessa relação retribuíram um pouco a mais. É o conceito, inclusive, do over-delivering, ou seja, quando você, isso é do marketing, quando você vende um produto, você dá esse produto, né? Você entrega esse produto, você vende e entrega esse produto, e você dá algo mais, um bônus, que não estava contido dentro do produto. E aí aquela pessoa, ela se sente um pouco endividada com você e ela pode fazer uma nova compra ou ela pode simplesmente falar bem do seu produto. Quando você recebe um serviço ou produto muito bem feito, de muito valor e com descontão, você sai ou não sai falando bem? Sai ou não sai indicando? Até liga. Fulana, vai lá, tá na promoção. Ou seja, você pagou um pouco menos do que eles te entregaram. Então, você retribui a loja indicando uma outra pessoa. Esses são equilíbrios inconscientes das relações de troca. E essas relações de troca, elas acontecem entre
a empresa, né, e os funcionários, a gestão e os funcionários, e acontece entre a empresa e os clientes. Então, uma empresa equilibrada, ela sempre serve à vida, serve aos clientes. O cliente tem uma prioridade, digamos assim. A empresa não deve servir aos funcionários ou servir para o patrão se sustentar, para o dono. A empresa, o objetivo da empresa, o objetivo, a missão de vida da empresa é algo simplesmente fundamental para que essa empresa funcione. Inclusive, quando alguma empresa ela muda de, de área de atuação, ela muitas vezes entra em falência. Por quê? Porque ela foi criada com uma missão e, de repente, ela está fazendo outra. É uma desonra ao fundador. E a empresa geralmente morre. Ou seja, entra em falência. Então, mais vale, quando a mudança do setor de atuação da empresa é muito grande, mais vale fechar uma empresa e abrir uma outra com a outra função, do que tentar aproveitar uma empresa antiga. Tá? Então, deixa eu... A Aline está trazendo, doutor, muito boa sua live, é a primeira vez que acompanho, não quero perder mais nenhuma. Que ótimo, obrigado, Aline. Seja muito bem-vinda, estamos juntos. Não recusou não, Adriana? Então, peraí, vou chamar você de novo, hein? É porque aqui pareceu como se tivesse recusado. Ok. Enquanto você aceita, eu vou tomar uma aguinha. Olá, tudo bem? Olá, tudo bem? E aí, Adriana, como que é essa dinâmica, essa questão? Em que eu posso te ajudar? O que se passa? Conta pra gente. Em tudo. As vendas que tá muito difícil, né? Por mais que você tenta, mas tem uma dificuldade. Parece que os clientes estão sumindo. E qual é a dificuldade que se sucede na sua empresa? Que é uma loja de roupas de criança, não é isso? Isso. Qual a dificuldade? O que está acontecendo? Não, Financeiramente, as não, vendas não caíram. Isso, caíram as você. vendas. Isso. Certo. E essas vendas já tiveram boas? Muito, Muito muito. boas. Você é o que na empresa? Eu sou uma das sócias. Sócias. Quem são as sócias? Eu e minha irmã. Você e sua irmã. Sim. E vocês criaram a empresa juntas? Primeiro ela, começou com ela. Primeiro ela. Sim. E aí depois você entrou. Sim. Ela fundou a empresa. Uhum. Ela comprou de uma outra pessoa e deu uma alavancada, sabe? Começou muito bem. Uhum. Certo. E você entrou na empresa quando? Faz uns 3 anos. Uhum. E de quanto tempo para cá a empresa está dando problema, está vendendo pouco, está decaindo nas vendas? Digamos que há uns 2. Quando eu entrei já tinha uma certa dificuldade, mas ainda deu uma melhorada. Certo. E a E daí sua irmã, agora, fundadora da empresa, ela é a irmã mais nova. mais não. Certo. E qual é a sua participação na empresa? O que você Financeiramente é faz na meio a empresa? meio. Ah, certo. Meia meia. Você comprou metade da empresa dela. Isso, uhum. Uhum. Isso é registrado no contrato social, não? Sim. Sim. E qual é a sua participação de realização na empresa? Ai, eu acho que é muito pouco.
muito pouco. É mais a sua irmã mesma Tem o que, poder da decisão, digamos assim. que tem o poder da decisão. Eu sinto que eu me escondo assim um pouco atrás dela, sabe? Eu tenho medo das decisões, e assim, como se diz, da responsabilidade. Sim. E eu tô me sentindo assim meio um pouco devedora com ela, sabe? Como se. Mas é como se eu não sentisse que eu tivesse um lugar. Isso não é só lá, é em todo lugar. Mas agora, diante, como eu estou antes nas empresas que eu trabalhava, era assim. Agora, como eu estou com a minha irmã, parece que eu me sinto protegida, entendeu? Mas Uhum. eu sinto que eu estou devendo, que eu preciso me ter um lugar, preciso me sentir útil, digamos assim. Sim. Adriana, o que que acontece? Existem duas hierarquias aí chocando. E isso é uma coisa muito comum em constelação organizacional. É uma hierarquia familiar, onde você veio primeiro e você é superior a ela. Ou seja, quando ela entrou no seu sistema familiar, ela precisou e precisa constantemente olhar para você e dizer muito obrigado, minha irmã, por ter chegado primeiro, por ter aberto o caminho para eu chegar. Essa é uma hierarquia. E dentro do contexto da empresa, o que está acontecendo é o contrário. Isso é uma desordem que com certeza está atrapalhando o desenvolvimento da empresa. Então, você se sente numa posição mais fragilizada, onde você não consegue enfrentar a questão lá? Uhum. Sente que ela tem dó de você? Hum, às vezes, certo, ela me poupa, né? De certas coisas, mas desde que quando ela fica meio estafada, às vezes ela explode de uma forma bem, sabe, bem difícil para mim, no caso. Uhum. Mas eu não sei se ela tem dó. Porque quando ela tem que falar, ela fala. Você entendeu? Mas eu não sei. Mas eu acho que Mas de qualquer maneira, você se sente devedor a ela. sim. Ok. É, Então, solução para isso seria ou você assumir um papel de importância dentro da empresa, de importância de função, Uhum. ou seja, que você participe, que você ponha a mão na massa. Para quê? Para que você tenha a sua participação de intenção nas vendas. Se você, que é metade da empresa, que representa metade da força da empresa, tem um receio em agir, em ir lá e vender, metade da empresa não quer vender. E isso reflete numa diminuição das vendas. Então, essa é uma alternativa, onde você consiga atuar proporcionalmente dentro da sociedade. Uhum. Como ela é fundadora da empresa, você precisa respeitá-la como superior dentro da empresa. E, a, e ela precisa te respeitar como irmã. Então, esse choque, ele é muito difícil de dar certo. Entendi. Contratar, por exemplo, um irmão mais novo que contrata um irmão mais velho. Nunca dá certo. Muito difícil. Um filho que contrata o pai ou a mãe. Absurdamente. Não dá certo. Não dá certo mesmo. Porque choca uma hierarquia familiar com uma hierarquia de função.
E esse choque dá muita confusão. Por um lado ou por um outro, acontece uma desonra. Entende? Entendo. Então, ou você assume um papel de importância, ou você sai dessa sociedade e vá de encontro com algo que realmente você goste e se sinta bem em fazer. Por quê? Porque o recebimento de valor, dinheiro, sucesso, reconhecimento profissional, está proporcional sempre ao valor que você entrega. Entende? Entendi. Quanto mais você entrega à pessoa, mais ela te retribui. Por isso que o equilíbrio é na troca. Eu entrego de mim um valor e a pessoa me retribui um pouquinho maior, com um valor um pouquinho maior. Eu me sinto um pouco devedor e eu entrego proporcional ao que ele me entregou e um pouquinho a mais. E a pessoa me retribui. E essa relação cresce. Então, é sempre uma relação de troca. Então, se você não tem esse trabalho fluindo dentro de você, é natural que a troca não aconteça. Assim como você não entrega, você não recebe. Mas, então, assim, tanto uma alternativa como a outra, ela ou você vai ter que se descobrir nessa função de vendas, ou você vai precisar realmente descobrir qual função você, qual missão, qual aquilo que te dá prazer, aquilo que você faria por horas, aquilo que você faria mesmo se não fosse para receber dinheiro, entende? É isso. Entendi. É isso. A missão de vida da pessoa está relacionada a algo que ela ama e ela tem muito dentro de si para dar. Né? Se a pessoa não tem traquejo para vendas, ela não pode mexer com vendas, entende? Se ela não tem, digamos assim, facilidade de lidar com o conflito humano, não dá para ir trabalhar como terapeuta. Ela não vai conseguir entregar porque não tem dentro de si, entende? E como que é a relação da sua irmã com a sua mãe? Tem uma dificuldade. Tem, né? Tem. Pois é. Porque a constelação familiar é um método que acessa o inconsciente coletivo da empresa ou da família através da intuição, ok? Então, lá no grupo de constelação familiar, quando a gente faz uma constelação em grupo, eu coloco pessoas para representar. E essas pessoas intuitivamente pegam o sentimento de quem ela representa, ok? E como constelador, a gente aprende a ter um certo feeling. De mesmo sem representantes, a gente usa imagens. Assim como a gente usa na constelação online bonecos, né? Eu faço a constelação individual no consultório, no grupo, e eu faço online com bonecos também. Então, onde eu coloco um bonequinho para representar a cliente, outro bonequinho geralmente para representar o problema. E aí o bonequinho do problema também já representa a solução e também já representa o familiar de quem o cliente toma o problema. Ok? Então, eu, olhando para esses bonequinhos, eu consigo perceber a interação entre eles. E quando me vem aqui a imagem de você na frente da sua irmã, eu vejo ela com dó de você, se sentindo superior a você. E eu vejo ela também olhando para a mãe dela, né? A mãe de vocês. É a mesma mãe, né? Sim. A mãe dela, né, no caso, com julgamentos e críticas e também dó. Faz sentido. Então, além dessa desordem, assim, na questão empresarial, existe uma desordem na questão familiar que precisa ser tratada.
sem mãe, sem sucesso. Qualquer forma de exclusão vai fazer a pessoa caminhar para o fracasso, e a exclusão são 4 formas de excluir. Simplesmente não saber, por exemplo, a pessoa teve um irmão abortado e não sabe. Isso gera um emaranhamento que traz sofrimento no futuro. A crítica aberta, né? Ah, eu não gosto, isso é ruim mesmo. Tenho raiva disso. Crítica. Outra forma de exclusão é a dó, onde um mais novo se coloca superior e fala coitadinho ou coitadinha dela. Eu sou superior. Isso é uma desordem de hierarquia, porque está com dó. Outra desordem é a desordem da vergonha. Não falo nada para ninguém, não falo para ninguém que meu irmão usa droga, porque, ai meu Deus, por exemplo, entende? É uma desordem. A vergonha que tem é uma desordem que vai fazer repetir aquele tipo de sofrimento. Então, você vai precisar refletir aí com seus botões e tomar uma decisão. Talvez fazer realmente uma constelação. Existe um tipo de constelação chamado integração de currículo, que a gente acaba encontrando a missão de vida da pessoa nesse tipo de sessão. Legal. Eu estou participando do grupo Meditação para a Produtividade. Show de bola. Show de bola. Na 4ª semana, né, onde a gente vai falar da parte de profissão e dinheiro, tá? Na 4ª semana. Então, 1ª semana a gente trabalha conexão e autopercepção. 2ª, relacionamento com os pais, que já é fundamental. 3ª semana, a parte de relacionamento de casal. E na 4ª semana, que é sucesso profissional. Então, vai fazendo os exercícios diários de meditação. A gente está acompanhando também pelo grupo de WhatsApp, né? Fique à vontade de mandar também as suas mensagens por lá, partilhando o que você está vivendo, as dúvidas que estiver tendo. O exercício diário de meditação sistêmica é muito importante que seja feito, tá bom? O tempo está acabando, a conversa está boa demais, eu passaria mais horas aqui conversando, mas o Instagram só nos dá 1 horinha. E toda vez eu continuo falando e de repente o Instagram, puf, cai e eu não despeço de ninguém. Né? Tá? Obrigado pela participação, tá bom, Adriana? Muito obrigado mesmo. E a gente vai conversando sobre isso também no nosso programa. Você acha interessante fazer essa constelação aí que você falou? É interessante, sim. Como é interessante. Integração de currículo. Integração de currículo. Então, é uma coisa que você pode fazer comigo online ou com um constelador presencialmente. Das 2 formas é possível de ser feita. Tá bom? Vamos conversar, doutor, sobre isso. Ótimo, ótimo, com certeza. E a todas as outras e outros que estão aqui na live também, muito obrigado pela participação de todos vocês. É sempre um prazer e uma honra. E quinta-feira a gente vai ter live de novo. Eu vou mandar para vocês pelas redes sociais o tema. Tá bom? Beijo para vocês. Boa noite e até mais. Valeu. Tchau, tchau.